Boa noite a todos. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui. E hoje eu trouxe um tema que está inserido no Livro dos Espíritos, que é a lei de justiça, amor e caridade, e que também fala no Evangelho segundo o Espiritismo, que são as características do homem de bem. Então, para a gente começar, eu gostaria de pegar aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 3, que o título é O Homem de Bem. O capítulo 17, que tem o tema do seres perfeitos. Então ele começa falando assim: o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Então ele fala, o homem de bem, que é o guia que ele deixa para nós aqui, é o homem que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Aí ele continua: quando interroga sua consciência a respeito de seus próprios atos, pergunta-se se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se negligenciou conscientemente uma oportunidade de ser útil, se alguém tem que se queixar, algo de se queixar dele, enfim, se fez ao outro tudo o que queria que fizesse por ele. Esse é só o primeiro parágrafo. As características do homem de bem são quase 2 páginas descrevendo para nós, que Divaldo, numa das palestras dele, fala que se a gente seguir as linhas, as indicações, as dicas que foi trazido para nós aqui, o Evangelho inteiro está contido aqui. Porque esse homem de bem, ele vai olhar sempre para o seu próximo e tratá-lo como gostaria de ser tratado. Mas ele fala na primeira linha, né? É aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade. Aí a gente vai lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, que são das leis, né? E que vai ser a lei de justiça, amor e caridade. E ele começa na pergunta 873. Ele pergunta assim, ó: o sentimento de justiça está na natureza ou resulta de ideias adquiridas? Então a justiça que a gente tem, ela é inato da gente, é da natureza, ou são leis? A gente sabe que dentro da nossa sociedade, o homem cria suas leis, e toda lei ela é criada quando determinada atitude equivocada, determinada atitude na sociedade, ela está se repetindo e ela está causando algum mal. Então, por exemplo, é colocado os sinais de trânsito para evitar a colisão nos cruzamentos, mas as pessoas não respeitam, passam no sinal vermelho. O que acontece? Começa a vir as multas, né? Para sentir no bolso, começa a vir os pontos das infrações na carteira de trânsito. Então vão sendo criadas leis. Na época de Moisés, os 10 mandamentos. Na época de Moisés, ele proibiu se conversar com médiuns, né? Que eram os videntes, as pitonisas. Imagina a quantidade de pessoas que tinham consultando os médiuns da época para que Moisés criasse uma lei proibindo isso. Lembrando, a gente só cria uma lei quando aquele comportamento ele está muito constante na sociedade e de alguma forma está complicando alguma coisa. Então vamos ver a resposta do Livro dos Espíritos, né? Então a pergunta: o sentimento de justiça está na natureza ou resulta nas ideias adquiridas? E olha a resposta: tanto está na natureza que vos revoltais ao pensamento de uma injustiça. Então ele fala, o sentimento de justiça que a gente traz é inato. Onde estão as leis de Deus? Na consciência. Então a gente sabe quando a gente está vendo alguma atitude equivocada e aquilo ali nos incomoda. Aí ele continua: o progresso moral desenvolve sem dúvida esse sentimento, mas o progresso moral ele não te dá isso. Ele continua: Deus o colocou no coração do homem. Eis porque encontrareis frequentemente entre os homens simples e primitivos noções mais exatas da justiça do que os que têm muito saber. E olha, isso a gente não está vendo nos dias de hoje. Ele está falando, muitas vezes, nas pessoas mais humildes, mais simples, com menos aprimoramento intelectual, a gente vê muito mais o senso de justiça do que em pessoas, às vezes, letradas. Por quê? Porque a gente vê que muitas vezes as leis, elas são feitas para beneficiar grupos. E essa é a lei do homem. É uma lei que é mutável. A lei e a justiça divina, ela é perfeita.
Porque na pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, quando pergunta: que é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, uma inteligência suprema não poderia fazer leis que fossem mudando com o tempo. Se a gente for pegar na história, se a gente pegar, por exemplo, as leis da Idade Média, a gente vai olhar para lá, agora para lá nessa sociedade, a gente vai ver que eram leis que não tinha nada a ver. Por exemplo, a mulher não tinha direito a nada, era uma lei de olho por olho, dente por dente, também tipo de Moisés. Só que hoje a gente olha para trás e fala: nossa, a própria escravidão. Por que uma pessoa, só porque tem uma cor de pele diferente, ela é diferente de mim? Ela tem que ser escrava. Lei do fumo. Hoje não é proibido se fumar em lugares fechados. Mas quem é mais antigo que nem eu vai lembrar, se fumava dentro de avião, dentro de restaurante. Então as leis dentro da sociedade, conforme o homem vai evoluindo moralmente, intelectualmente, mas mais moralmente, essas leis também vão progredindo, vão sendo melhoradas e vão se aproximando cada vez mais das leis divinas. Vai chegar um momento onde a gente vê descrição de como é a vida nos planetas mais evoluídos, nos mundos mais evoluídos. Não necessita ter leis, só necessita ter lei quando a gente se corrompe no nosso comportamento. A partir do momento que nós respeitamos a lei universal que Jesus deixou para nós, ama teu próximo como a ti mesmo, onde a gente vai tratar o outro como gostaríamos de ser tratados, cai por terra todas as leis, porque a lei ela só existe para coibir comportamentos equivocados. Então, conforme a gente vai evoluindo e vai melhorando, a gente vai melhorando a nossa atitude e o nosso comportamento na sociedade, e a lei deixa de ser necessária. Então, conta-se, fala-se, por exemplo, que André Luiz, que quem são os líderes, por exemplo, na colônia Nosso Lar? Não é a pessoa que tem mais voto, não é a pessoa que tem mais dinheiro, não é a pessoa que faz mais conchavo político. A pessoa que governa Nosso Lar e as colônias espirituais são as pessoas que mais amam. E pensa-se que a pessoa descansa? Não, é um trabalho contínuo. É quem acha assim: quando eu morrer eu vou descansar. Está equivocado, porque a gente vê em todas as obras de espíritos psicografadas que nós, quando desencarnamos, nós temos a oportunidade de continuar fazendo aquilo que a gente gosta, ou se dedicar para outras atividades, ou para estudar algo que a gente tem afinidade e se preparar para uma próxima encarnação. A gente vê que na espiritualidade existem médicos, existem engenheiros, existem trabalhadores de todas as áreas, pessoas que gostam e cuidam dos animais, as colônias espirituais específicas de animais. Então, cada um de nós, se está achando que vai morrer, vou falar aqui o termo, desencarnar, e vai ficar na nuvem tocando harpa que nem o anjinho, está equivocado. Talvez até possa ficar assim. Num dos livros de André Luiz, ele conta, tem um capítulo que fala Os que Dormem. Esse é o título do capítulo. Eu só não lembro agora qual é o livro certo, mas o capítulo é bem claro na minha mente. André Luiz entra num grande pavilhão, onde tinha mais ou menos, que ele fala, 4.000 espíritos adormecidos em camas. E ele olha ali e se espanta, queria saber por que tinha tanto espírito dormindo. E o mentor dele nessa obra explica para ele que são pessoas como nós que desencarnaram e que tinham uma ideia fixa por causa às vezes de sua crença religiosa, que iriam dormir até o momento do juízo final. Então a pessoa tem aquela crença na cabeça. Então a pessoa desencarna e ela acredita aquilo. Então ela é transportada para a vibração, para a sintonia na qual ela acredita estar inserida. E ali estava, o André falou assim para ele: então vamos fazer o seguinte, vamos acordar todo mundo aqui e falar a verdade para eles, Aí o mentor fala para ele: não, André, não pode, porque as pessoas não estão preparadas muitas vezes para escutar a verdade. Então, paulatinamente, esses espíritos vão acordando. E ele fala que diariamente é feito prece, oração e vibração por aqueles 4.000 espíritos que ali dormem. E aí ele está bem naquele momento. Então se faz uma oração, ele fala que toca uma música bonita, que aí ele vê com aquela música oração descendo do céu como se fossem pétalas luminosas, e aquelas pétalas luminosas toca
no corpo fluídico, aí, que cada um está deitado na cama, ele também se beneficia, aí ele acha que vai acordar todo mundo com aquilo, né? Aí com aquilo, acordam dois espíritos dementados, gritando, e que saem correndo. Aí André Luiz faz de correr atrás dele, e para segurar ele, né, para não deixar o espírito fugir, e o tutor dele, o mentor, ele fala, não, calma, daqui a pouco eles voltam, eles vão se encontrar, alguém traz eles de volta. Então olha só, por isso que a importância da gente se instruir, estudar, saber, através da doutrina espírita, essas informações que eles trazem para nós, para quando a gente desencarnar, não tomar um susto, né? Que nem André Luiz, que foi atraído lá para o umbral, porque foi considerado como um suicídio inconsciente. Ah, mas eu não sou suicida, eu não me enforquei, não fiz nada, não tirei minha vida. Não, mas ele era médico. André Luiz tinha consciência que o fumo, a bebida e o comportamento meio bagunçado na vida abreviava o tempo de vida dele, porque ele era um médico, não tinha como ele não saber. Mas mesmo assim ele fumou, bebeu. O que aconteceu? 8 anos no umbral com suicídio inconsciente. Fica a dica, hein? Vamos continuar aqui. Pergunta 874. Se a justiça é uma lei natural, como ocorre que os homens a entendam de maneira tão diferente e que achem justo aquilo que para outro parece injusto? Então ele fala, né? Se a lei de justiça é tão natural, por que para uns homens, para alguns, algo parece justo, para o outro é tão injusto? Olha que interessante a resposta. Qualquer coincidência com os tempos atuais não tem nada a ver, hein? É que, frequentemente, aí misturam paixões que alteram esse sentimento, como a maioria dos outros sentimentos naturais, e fazem ver as coisas sob um falso ponto de vista. Então, quando a gente vê as coisas pela paixão, a gente fica com a visão nebulada. E hoje a gente vê muito isso dentro da sociedade, em vários segmentos. Então a gente vê que muitas pessoas que trabalham para fazer as leis, elas fazem as leis para beneficiar grupos específicos, e não para beneficiar e cuidar da sociedade, que é a função da lei. Olha que interessante. Então, porque se a gente seguisse realmente a nossa consciência, a gente saberia que estaria equivocado, né, no andar da carruagem, não faria isso. Pergunta 875. Como pode se definir a justiça? Né? Então, o que é justiça? A resposta é bem simples que ele dá aqui. Ó. A justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. E aí, um parênteses, que todos nós gostamos de ter direitos. Hoje a gente vê muitas pessoas cobrando, eu tenho direito a receber Bolsa Família, eu tenho direito a remédio gratuito, eu tenho direito a não sei o que do gás, eu tenho direito de ser bem tratado, eu tenho direito de descansar no final de semana, eu tenho direito de 2 horas de almoço, eu tenho direito de ver meu celular no trabalho. Tudo bem, a gente cobra direito, mas a gente não pode esquecer que para uma sociedade organizada, antes do direito vem o dever. E quando a sociedade não respeita os seus deveres, não cumpre com os seus deveres, acaba se tornando bagunçado e um caos. Tanto que na nossa bandeira, já falei isso aqui da outra vez, a frase ordem e progresso. Para ter progresso é necessário ter ordem, porque não existe progresso no caos, na bagunça. Então, ele fala, a justiça consiste no respeito ao direito de cada um. Então, para eu respeitar o direito de cada um, primeiro eu tenho que cumprir com o meu dever. O que é o dever? Aí vamos voltar lá de novo, no Evangelho segundo o Espiritismo, o homem de bem. E aí, ele vai enumerar vários deveres que o homem de bem vai trazer. Por exemplo aqui, o homem de bem estuda suas próprias imperfeições, trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os seus esforços são na intenção de que se possa dizer-se amanhã que nele há algo melhor do que ontem. Então olha só, o homem de bem tem o dever de se autoanalisar diariamente, constantemente, e ver se ele não fez nenhum mal a ninguém, se ele aproveitou as oportunidades que teve para fazer o bem, se ele está aproveitando corretamente o uso bom do seu tempo, se ele não está desperdiçando o seu tempo, um tempão ali, ó,
tecnologia é maravilhosa, porque nos conecta com notícias em tempo real do mundo inteiro. Se eu quero pesquisar sobre uma descoberta que aconteceu no Egito, descobriram lá uma tumba nova, eu vou ali, em 5 minutos eu fico a par disso. Se eu quero saber sobre uma medicação, Dr. Google ali me orienta. Se eu quero saber sobre alguma coisa que está acontecendo do outro lado, um esporte, ali eu vejo. Mas da mesma forma, eu também consigo usar para matar o meu tempo. E é hoje o que a gente vê muitas pessoas usando a tecnologia de uma forma a matar o tempo. E quando você for ver, você ficou ali 10, 15 minutos, 1 hora, 2 horas, só rodando figurinha, vendo dancinha, que nada que vai te engrandecer em conhecimento, em inteligência e em moralidade. E no livro de Manuel Filomeno de Miranda, psicografia de Nivaldo Pereira Franco, Trilhas da Libertação, que é a continuação do livro Libertação, do André Luiz, que é onde o soberano das trevas, o Gregório, é a história dele, que a mãe dele fica 700 anos junto dele, para que ele despertasse e ele fosse recolhido, para que ele despertasse e a mãezinha pudesse ajudar. E aí no Trilhas da Libertação, é a eleição do cara que vai ficar no lugar dele nas trevas. E aí cada um traz um lá, e quando eles escolhem o indivíduo que vai ficar no lugar do Gregório, ele traz a ideia, porque eles falaram que eles estavam com dificuldade, queriam algo mais dinâmico para os processos obsessivos do homem. Então esse soberano das trevas que é eleito, ele fala 4 grandes verdades, fazendo uma cópia das verdades do Buda, porque esse que foi eleito também era da mesma região lá oriental. E aí ele traz as 4 verdades para obsediar e fascinar um homem. Então ele fala: a primeira verdade, sexo. Ele falou, todo homem, ele fala assim mesmo, é um animal instintivo. E aí ele fala para estimular o sexo através de figuras, de filmes, de imagens, de vestuários, de comportamentos. Então ele fala, com isso o homem ficará estimulado. Então, primeira que ele traz. Segundo, ego. Ele fala, todos os homens, todos os encarnados gostam muito de ver a sua imagem refletida no espelho. Então estimulem a vaidade, estimulem o ego, mexam com o brio. Terceiro, dinheiro. Todos que estão encarnados de uma forma ou de outra amam o dinheiro. Estimulem o trabalho, o ganho de dinheiro, a compra de bens de consumo fúteis, onde a pessoa fica o tempo todo querendo consumir. Dinheiro, ego, sexo, falta um, dinheiro, ego, sexo e falta um aqui, daqui a pouco eu lembro. Mas olha só, que interessante, ele vai mexendo com características que a gente traz de vícios, para que os processos obsessivos se tornem mais fáceis, porque a partir do momento que ele fala que esse ser humano que você está obsediando dê margem para um dos 4 que ele estava numerando, ele falou, os outros 3 vêm na sequência. Essa semana eu estava vendo um filme antigo, acho que tem uns 15 anos, O Lobo de Wall Street, com o Leonardo DiCaprio. É um filme longo, eu comecei a ver depois que eu via mais de 3 horas de filme. Um cara que começa a trabalhar, um rapazinho novo, começa a trabalhar na bolsa, tem sucesso lá, enganar, vender ações que nunca dava lucro, mas eles ganhavam muito. A partir do ganho muito de dinheiro, vem o poder, a partir do poder vem o ego, a partir do ego, sexo fácil, mulherada, não sei o que. Ele começa a comprar um monte de coisa. E aí eu estava lendo esse livro dos Trilhas da Libertação, aí por acaso eu fui ver esse filme. As 4 coisas ali fortes mesmo. Então pense se a gente não tem. Desculpa que eu não consigo lembrar a 4ª agora. Daqui a pouco vem. Mas poder. Isso aí, poder. Obrigado. E imaginem só,
como fica fácil para um espírito obsessor trabalhar na gente um desses pontos que a gente deixando exacerbar em nós. Então, volta aqui. O homem de bem, ele vai falar aqui no capítulo 6 Perfeitos, ó, usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que ele é apenas um depósito daquilo, que ele um dia vai ter que prestar conta, e que o emprego mais nocivo que poderia fazer disso é contra ele próprio, e seria usá-los apenas para a sua satisfação e não para a ajuda do próximo. Alguém aqui viu o filme Nosso Lar 2? Levanta a mão. Nosso Lar 2, uma boa parte. Vocês lembram que aqueles 3 amigos que reencarnaram, um reencarnou com o dom da mediunidade, né? O outro reencarnou ali, construiu o centro, né, que era para liderar ali tudo, e o outro, o poder do dinheiro, que era para sustentar tudo. O dinheiro é ruim? Não, o dinheiro é importante, porque o dinheiro tem que sustentar a obra, alguém tem que ter dinheiro. Mas olha só, no filme Nosso Lar 2, o médium ficou vaidoso, né? Começou a vender o seu trabalho, se envolveu com mulher, se perdeu. O da casa espírita lá, o Isidoro, pai de família, se achava melhor que todo mundo, ficava dando lição de moral nos filhos, na mulher, nas coisas. A espiritualidade fez o quê? Tirou ele antes que ele se comprometesse muito. E o terceiro era o amigo que encarnou, um rico lá de dono de fábrica, cheio da grana, que era para sustentar a obra, né? Que eles iam se encontrar os 3 e aí iam dar ali o andamento naquela casa espírita e fazer um grande trabalho, mas também se perde. Mas aí no final, no filme, ele dá um jeito de colocar ele no prumo de novo através de uma doença, porque muitas vezes a espiritualidade ela nos ensina através do amor, através da misericórdia, dos toques, de um amigo, de uma palestra, de um livro, alguma coisa que você vê. Mas aí, como a gente é um jumentinho teimoso, aí vem a dor, vem uma doença grave, que é uma forma de você ser desperto. Tem um caso de um rapaz também, que é num dos livros do Menino André Luiz, que o rapaz ele tinha um vício muito pesado em droga, e a mãe dele estava na espiritualidade tentando ajudar o filho aqui encarnado, e a mãe dele tinha muitos créditos do trabalho, o rapaz não tinha nenhum, mas a mãe tinha tanto crédito que ela pedia ajuda lá na colônia, e os espíritos sempre ajudavam ele, para limpava, ajudava na hora do passe, não sei o que, mas ele voltava para a rua, estripulia, aprontava, ajudou 1, 2, 3, 10 vezes lá, não sei o que. Aí a mãezinha dele foi lá falar com o chefe lá do departamento lá, falou: eu sei que vocês já ajudaram tantas vezes, mas ajuda mais uma vez, senão ele vai desencarnar, não sei o que. A espiritualidade fala: tá bom, já sei, sabe o que eles fazem? Faz ele ter um ataque cardíaco, aí ele fica internado lá no hospital um tempão, que era para ele ficar limpo das drogas, senão ele ia desencarnar. Então, muitas vezes o que a gente às vezes vê como nocivo, uma doença, um acidente, uma perda de alguma coisa, que a gente olha na hora e fala: ah, meu Deus, perdi isso. Na verdade, é algo benéfico para a gente lá na frente que a gente não consegue compreender. Então, às vezes uma doença, uma perda de um trabalho, de emprego, quando eu estou vivenciando aquela perda, eu fico choroso, eu fico triste, eu me lamento e quero brigar com Deus. Mas a gente tem que lembrar que as leis divinas, diferente das leis do homem, elas são perfeitas. E quem acha que Deus fica lá sentado na nuvem, aquele velhinho de barbinha branca, né? Com um livrinho assim, só olhando lá para baixo. Ah, o Vitor hoje escorregou na casca da banana, vou anotar aqui. Ó, a Silvina hoje, olha, chutou o cachorro. Deus está anotando lá. Olha lá. A diva, olha, está na janela olhando a vida do vizinho. E Deus vai anotando. Aí quando a gente desencarna, aí chega lá o Vitor: aí Vitor, tu escorregou na casca da banana, ó. Olha lá, tu não fez isso, aquilo, aquilo. Aí ele fala: Deus fica assim? Não tem necessidade. Sabe por quê? Porque as leis de Deus são perfeitas. E quando nós, espíritos imortais, que viemos com o objetivo da encarnação de se melhorar, e a gente usa os nossos atributos, a nossa inteligência de uma forma equivocada, na qual eu acabo me atrapalhando, na qual eu acabo prejudicando outros que estão ao meu entorno, quando aqueles que estariam ao meu entorno são para beneficiar o meu progresso, como eu também tenho o objetivo de ajudá-los, mas aí eu, pelo meu ego, ao invés de eu usar virtudes, eu uso meus vícios, e aí eu acabo me comprometendo e desviando a minha rota. O que a lei divina, que é sábia, justa,
corretíssima faz? Me dá a oportunidade de uma reencarnação. E através da reencarnação, eu vou ser reencaminhado para aquele grupo na qual eu prejudiquei, na qual eu fui prejudicado, na qual de alguma forma eu atrapalhei e fui atrapalhado. E aquele grupo retorna, às vezes, um núcleo familiar, marido, mulher, pai, filho, irmãos, naqueles relacionamentos difíceis, conflituosos, porque a lei da justiça divina, ela é perfeita e vai fazer com que durante aquela encarnação, aqueles espíritos ajustem aquelas diferenças que foram em outra encarnação confeccionadas. Então Deus não precisa estar lá na nuvem anotando coisa por coisa, porque o próprio mecanismo das leis naturais vão propiciar a harmonização. E aí que entra a doutrina espírita esclarecendo para nós a lei da reencarnação, a pluralidade das existências. A gente sabe que a gente vai desencarnar, morre o corpo físico, mas o corpo espiritual se mantém. Para onde a gente vai? Vamos para nosso lar? Vamos para o umbral? Vamos para uma outra polônia espiritual? Tudo é vibração, tudo é sintonia. Quando eu desencarnar, eu vou ser atraído de acordo com aquilo que eu gosto, que eu vibro, que eu convivo. Não adianta eu falar assim, eu quero ir para nosso lar com o André Luiz, mas se eu sou um cara bagunceiro que gosta só de aprontar, de fazer só estripulia, vai chegar lá, tem todo dia nosso lar, lá tem aquele momento de oração, né? Se eu gosto de estripulia, bagunça, música pesada, funk, como é que eu vou ficar lá no nosso lar? Não vou aguentar. Eu vou para outro lugar, vou para um barracão, não sei. Tem diversos, aqui como na parte física, na parte espiritual tem os ambientes também, que sintonizam com gostos de cada um de nós. Ele continua aqui na pergunta aqui, 876. Fora do direito consagrado pela lei humana, qual é a base da justiça fundamentada sobre a lei natural? Então ele fala, tem a lei do homem, mas qual que é a base da lei natural? E olha a resposta, o Cristo já deu a vocês, desejar para os outros o que querereis para vós mesmos, ou seja, ama teu próximo como a si mesmo. Então ele fala, a gente já tem um modelo e guia, quando a gente pergunta, né, qual o espírito mais evoluído e já teve entre nós e como modelo e guia? Eles falam, Jesus. Então, como é que eu tenho que seguir a lei para ser uma lei correta? Deseja para os outros o que quereis para vós. Aí ele continua, Deus colocou no coração do homem a regra de toda a verdadeira justiça, pelo desejo de cada um ver respeitar os seus direitos. Na incerteza do que se deve fazer em relação ao seu semelhante, olha a dica agora de Kardec aqui, comentário de Kardec. Na incerteza do que se deve fazer em relação ao seu semelhante em uma dada circunstância, o homem se pergunta como ele desejaria que fizessem com ele naquele momento. Então, se você está na dúvida, está numa situação, você precisa tomar uma atitude em relação a alguém, seja um parente, seja um colega de trabalho, seja um amigo da casa espírita. Quando você vai tomar essa atitude, ele fala, coloque-se você no lugar dele e veja se você estivesse no lugar dele, você estivesse tendo aquela atitude, como você se sentiria? Ele fala, aí está a resposta para todas as questões. Com certeza, se a gente agisse dessa forma, a gente em nenhum momento prejudicaria ninguém. Ah, mas o Wilson, eu sou tão prejudicado, 70 vezes 7, dá a outra face. É mole? De jeito nenhum. É difícil pra caramba. Mas a forma, que nem falou para o Chico, lá o Emmanuel, a forma não é minha, é do Cristo. Segue quem quer, faz o esforço quem pode. Mas lembrando a regra, né, e a receita de Emmanuel para Chico, disciplina, disciplina, disciplina. A gente só consegue desenvolver qualquer virtude com a rotina. A gente só desenvolve qualquer comportamento bom ou mal repetindo. O comportamento mal, pernicioso, muitas vezes é prazeroso, é gostoso, então é fácil. Mas a rotina na qual vai fazer com que a gente evolua, aprenda, cresça, ela exige esforços. Se você quer ficar forte, em forma, quer emagrecer, academia todo dia, esforço, diminuir a ingestão, comer menos moranguinho do amor aí, né? Porque senão é calórico. Para a gente melhorar, a mesma coisa. A gente tem tantas obras para ler, todo dia, vamos supor a disciplina,
5 páginas por dia, né? Deixa o livro, em vez de levar o celular para o banheiro, para o trono, deixa o Evangelho lá do lado do banheiro, né? Foi no banheiro, lê 2 páginas do Evangelho, deixa um outro livro na cabeceira da cama, em vez de ficar vendo Facebook, mais 2 páginas antes de dormir. Coloca na cabeça, eu vou acordar, eu não vou levantar sem ler uma página do Evangelho, sem ler algum livro, o livro que você gostar. Estou falando do Evangelho, sei lá, eu quero ler Pequeno Príncipe, põe lá. Pequeno Príncipe traz muitos ensinamentos. Tu te torna eternamente responsável por aquilo que cativas, né? Se tu falas que vem às 4, desde as 2 já estou a te esperar, né? A amizade, o amor. Esse livro, O Pequeno Príncipe, é muito lindo. Era dado quando eu era jovem, né? 3ª, 4ª, 5ª série. A gente ia dar para criança, mas é um livro que você lê agora, interpretação sobre o cunho da doutrina e espírito do homem de bem. É um livro muito atual, O Pequeno Príncipe, onde você tira belos ensinamentos. Então, meu muito obrigado. Fica como dica de leitura, então, capítulo 11, né, que é do Livro dos Espíritos, Lei de Justiça, Amor e Caridade, e no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo Seres Perfeitos, que é o capítulo 17, O Homem de Bem. Meu muito obrigado a todos, boa noite, fiquem com Deus. Encerrar?